conhece a Lei da Biodiversidade? Pois é, apesar desse tema estar em voga aí nos últimos anos e a gente saber que esse é um problema não, mas uma questão bastante séria e que a gente precisa acompanhar, o entendimento sobre isso ainda é um pouco raso, né? A gente sabe que as discussões acontecem, mas nem sempre elas estão próximas da gente, essa discussão. Enfim, a Lei da Biodiversidade, veja você, ela tem o objetivo de regular as atividades de pesquisa e desenvolvimento com o patrimônio genético de espécies da biodiversidade brasileira. Um pouco complexo, né? Por isso, para a gente entender melhor o que isso quer dizer, a gente foi chamar a Tereza Rossi, que é coordenadora de projetos do Instituto Escolha, para trazer um pouco mais de informação, porque o Instituto acabou de trazer o Manual da Biodiversidade. Este é um setor que está ligado a tantos outros de muita importância para a nossa economia. Cosméticos, farmacêuticos, químicos, defensivos agrícolas, o setor energético e, claro, a produção de alimentos. Então, no Conversa de Cerca, neste episódio, conosco a Tereza Rossi, coordenadora de projetos do Instituto Escolha. Tereza, seja bem-vinda ao Conversa de Cerca, ao podcast do Notícias Agrícolas. É um prazer receber você. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouco mais sobre esse tema tão importante. Tereza, acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre, antes mesmo da gente falar do manual, mas falar sobre a lei de biodiversidade. Você concorda comigo? Realmente essas discussões estão um pouquinho distantes aí da população e há, de fato, essa dificuldade das pessoas entenderem efetivamente o que é a lei da biodiversidade? Concordo, acho que esse diagnóstico está bastante correto. A lei da biodiversidade, ela é um pouco difícil de entender porque as pessoas não entendem os conceitos que estão mobilizados pela legislação. Então, por exemplo, patrimônio genético, né? O que é patrimônio genético? Nem todo mundo sabe isso. Patrimônio genético é a informação genética das espécies que estão dentro do território brasileiro. Então, quando a gente não está falando só do que está dentro do território brasileiro, a gente fala de recursos genéticos de forma geral, né? Então, você, por exemplo, se você estiver comercializando açaí, você não está enquadrado na lei da biodiversidade. Mas se você quiser usar um componente específico do genoma do açaí para desenvolver um produto, por exemplo, um creme facial hidratante, você já está enquadrado dentro da lei da biodiversidade. Porque você está usando a informação genética daquela espécie. E quando se trata de uma espécie brasileira, né, que está ela ocorre in natura, no território brasileiro, então você está falando do patrimônio genético do país, porque é entendido que o país tem soberania sobre como esses recursos genéticos devem ser usados. E se, por exemplo, um recurso genético brasileiro, de uma espécie brasileira, é usado, por exemplo, para desenvolver uma vacina para a Covid por uma empresa suíça, essa empresa suíça ela precisa repartir benefícios com o Brasil, por ter usado um recurso genético que é brasileiro. Então, a lei da biodiversidade, ela, na verdade, nasce da Convenção de Diversidade Biológica, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem duas grandes convenções. A de clima, que todo mundo conhece e acompanha, que gerou o Acordo de Paris, e a Convenção de Biodiversidade. A primeira Convenção da Biodiversidade, que é essa Convenção da Diversidade Biológica, ela foi criada no Rio de Janeiro, na ECO 92. Então, o Brasil tem um protagonismo muito grande nessa agenda desde o seu início. E a Convenção, ela diz o quê, né? A Convenção tem basicamente três principais objetivos. Ela tem a conservação da biodiversidade, então medidas para preservar a biodiversidade, para manter a floresta em pé e outras medidas nesse sentido. Medidas para você usar essa biodiversidade de forma sustentável. E também o terceiro objetivo dessa convenção, que é o mais ambicioso, é justamente a repartição de benefícios, ou seja, quando você está usando, que aí o conceito de uso vem do que você falou, de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, não é só comercialização, não é só o uso para comercializar, é o uso para desenvolver pesquisas e desenvolver produtos com essas informações genéticas dessas espécies. Você precisa repartir benefícios decorrentes desse uso, ou com países que são provedores
dessa biodiversidade que você... Comunidades indígenas, sejam comunidades quilombolas, ribeirinhos, que têm conhecimento tradicional associado ao uso dessas espécies. Ou seja, essas comunidades, elas conhecem as funções dessas espécies, né? E muitas vezes uma indústria farmacêutica, ela vai desenvolver um produto com base numa espécie para um uso que já tem... as comunidades tradicionais já sabiam que esse produto poderia ser usado nesse sentido. Então, quando você está também bebendo, além de usando o recurso genético, você está usando o conhecimento tradicional que essas comunidades têm sobre esse recurso genético, você precisa também repartir benefícios. E esses são os 3 objetivos que formaram a Convenção de Diversidade Biológica. E a legislação brasileira, ela espelha exatamente esses objetivos. A legislação brasileira tem o mesmo intuito da Convenção, de você promover o uso sustentável desses recursos genéticos das espécies brasileiras e de você repartir benefícios quando você consegue gerar lucro, né? Consegue gerar atividade econômica a partir dessa pesquisa e desse produto que você desenvolveu. Então, a legislação brasileira, ela é um espelho desse marco internacional. Bom, então, Tereza, a gente não está falando só de um patrimônio do Brasil, mas a gente está falando de um patrimônio dos brasileiros, porque o conhecimento dessas espécies é o que vai levar a um avanço das pesquisas naturalmente, né? Exatamente. A gente está falando de um patrimônio que é de todos e a ideia é que esse marco legal ele possa ser conhecido, né, e que os conceitos do marco legal, que os processos, né, que a legislação coloca, que eles possam ser conhecidos por mais pessoas possível, para que a gente possa promover efetivamente o uso do marco legal com mais pesquisa e mais desenvolvimento de produtos em torno dessas espécies, o que nem sempre acontece, né? O marco, como ele é muito técnico e as pessoas não têm tanto conhecimento acerca de quais são os processos para você fazer essas pesquisas dentro da legislação, acaba que a gente desincentiva a pesquisa e o desenvolvimento de produtos com essas espécies, né? E isso é um problema, porque, por exemplo, você tem, hoje em dia, a biologia sintética, né? Então, você tem como desenvolver vários desses componentes em laboratório. Então, se a gente dificulta muito o acesso a esses componentes das espécies, como elas são encontradas na natureza, você acaba estimulando que você desenvolva esses componentes em laboratório. E aí você tem menos estímulo para manter a floresta em pé, né? Para conservar a biodiversidade in natura, né? Como ela ocorre para a gente. Né? E é interessante que eu estou aqui com o manual do Instituto Escolhas para a Lei de Biodiversidade, e tem um ponto que me chamou bastante atenção, que é essa questão das pessoas questionarem se só o Brasil tem uma lei de biodiversidade, quando outros países, como esses que vocês citam aqui, né, como Austrália, África do Sul, Colômbia, México, Espanha, eles todos têm uma lei semelhante a essa, que é todos eles têm a origem comum nessa convenção sobre a diversidade biológica. Por que há essa dificuldade de entendimento, Tereza? Esse é um ponto que me chama a atenção quando eu li o manual de vocês. Claro, não, eu acho que a gente precisa entender que o sistema que regula o acesso a recursos genéticos, ele é multilateral. Então, cada país realmente tem a sua legislação sobre esse assunto. Isso é importante porque como que isso foi, por que é tão importante que esse sistema seja internacional, né? Os países que são normalmente provedores de recursos da biodiversidade, os países que são mais biodiversos, são os países do Sul. Normalmente são países que estão em desenvolvimento. E os países que têm mais recursos financeiros, inclusive, e de tecnologia, para desenvolver pesquisas e desenvolver produtos com as espécies da biodiversidade, eles normalmente são países já desenvolvidos, né? São países do norte. Por isso que o componente de repartição de benefícios ele é tão importante, porque você precisa realmente dividir os benefícios comerciais, né, advindos do uso sustentável da biodiversidade. Então, é por isso, inclusive, né, o Brasil ratificou recentemente o Protocolo de Nagoya.
que é o mecanismo, o tratado internacional que regula, no nível internacional, esse terceiro objetivo da Convenção de Diversidade Biológica, que é a repartição de benefícios. Cada país precisa não só ter a sua legislação para regular como que ele deseja que os seus recursos sejam usados internamente, como ele precisa ter mecanismos para fiscalizar o uso de recursos genéticos de outros países que são usados pelo país, né? Então, a gente falou um pouco de como o Brasil é super biodiverso e é um provedor de recursos genéticos para o mundo inteiro, mas o Brasil também é usuário de recursos genéticos de outros países. E agora, com o Protocolo de Nagoya, o Brasil vai precisar fiscalizar essa implementação da legislação de outros países com respeito ao uso dos seus recursos genéticos que as empresas e os pesquisadores brasileiros usam, acessam para desenvolver pesquisa, né, e desenvolver produtos. Então, isso é uma questão muito importante. É um sistema realmente multilateral e os países precisam ter informações sobre como ele quer o acesso ao seu patrimônio e também fiscalizar como que eles usam os recursos genéticos de outros países. O Protocolo de Nagoya regulamenta todo esse intercâmbio de conhecimento que é envolvido nesse marco legal. Tereza, a gente está aqui num canal focado no produtor rural, né? O Notícias Agrícolas, ele tem já mais de 20 anos e ele fala com o homem do campo. Não só o produtor, especificamente, mas os profissionais dos outros elos das cadeias de produção e abastecimento e distribuição. Como é que a gente traz essa conversa, essa discussão e a necessidade de se aprofundar as discussões sobre a lei da biodiversidade para o agronegócio, incluindo o Protocolo de Nagoya, que é realmente uma questão que o setor também precisa avançar no seu conhecimento sobre isso, né? Com certeza. Os recursos genéticos que são utilizados pela agricultura e que têm, por exemplo, valor alimentício ou que têm valor para a segurança alimentar internacional, eles são recursos genéticos que são tratados tanto na legislação nacional quanto na legislação internacional, como recursos genéticos excepcionais, né? Então, por exemplo, o agronegócio, ele é talvez o setor que mais usa recursos genéticos de outros países, né, dentro da sua atividade. Por exemplo, a soja, ela originalmente vem da China. O gado Nelore, né, ele originalmente vem da Índia. Então, o agronegócio ficou muito preocupado com o Protocolo de Nagoya, porque ele pensou, né, alguns setores do agro questionaram se eles, então, agora que o protocolo foi ratificado, teriam que repartir benefícios em cima de espécies, né, que entraram no Brasil há muitas décadas e que desenvolveram características próprias aqui no Brasil, né? Então, a soja que você planta no Mato Grosso não é a mesma soja que veio da China há décadas atrás, e já não é há muito tempo. Houve um melhoramento genético dessa espécie, como houve de tantas outras espécies que são, na verdade, espécies importadas e que desenvolveram características próprias dentro do Brasil. Então, o agronegócio ficou bastante preocupado com o Protocolo de Nagoya, achando, talvez, que o protocolo pudesse ter um efeito retroativo, ou seja, né, o protocolo foi elaborado em 2010, ele entrou em vigor em 2014 e existiam setores que estavam preocupados com o fato de que você ia ter que repartir benefícios em cima de espécies que já estão no Brasil há muito tempo e que já se aprimoraram geneticamente há muito tempo em solo brasileiro. Então, essa preocupação, ela é indevida, não precisa ter essa preocupação, porque o Protocolo de Nagoya, ele não é retroativo. Então, ele só começa a valer para espécies que são importadas, né, para coleções biológicas que entram no Brasil, sementes, né, material reprodutivo, sementes, sêmen, que entra no Brasil depois de 2014. Essas espécies que se desenvolveram no Brasil há tanto tempo e que são absolutamente fundamentais para o nosso negócio, elas não vão incorrer na repartição de benefícios. É importante lembrar bem o que a gente já falou.
você comercializar não gera obrigação de você repartir benefício. A única coisa que gera obrigação de você repartir benefício é pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né? E no caso do agro, desenvolvimento de novos materiais reprodutivos, ou seja, novas sementes, né? novos exemplares de sêmen para fazer inseminação. Então, isso realmente não vale, só vale para o que entra no Brasil depois de 2014. Tereza, olha só, eu acho que quando a gente fala, portanto, sobre isso e traz isso para o setor, eu imagino que os maiores beneficiados deverão ser os pequenos e médios produtores, os agricultores familiares, né, que são um braço importantíssimo da produção agropecuária do Brasil. Porque também tem sido bastante falado pelo Ministério da Agricultura sobre essa bioeconomia e sobre inserir essas espécies brasileiras, né, num ambiente mais tecnificado, mais profissional, mais regulamentado. E eu imagino que esse avanço, portanto, desse conhecimento maior da lei da biodiversidade, vai trazer, portanto, esses benefícios principalmente para os pequenos agricultores, para os agricultores familiares. Meu raciocínio está correto? É mais ou menos por aí mesmo? Sim, exatamente, né? Porque a verdade é que as grandes empresas, elas já conhecem o marco legal, né? Elas têm capacidade de contratar consultorias jurídicas, né? Têm capacidade de influir, inclusive, influíram, né, em 2015 no desenho da lei. Então, realmente, o que a gente precisa fazer agora, o desafio é como é que a gente implementa a lei, né? Como é que a gente faz com que pequenas e médias empresas tenham a mesma capacidade de operar dentro desse marco legal do que as grandes empresas, por exemplo, né? E o que você falou sobre a bioeconomia é fundamental, porque esse marco legal, ele é o que permite que a gente agregue valor aos produtos da nossa biodiversidade, né? Sim. Então, não é só você comercializar, é você realmente usar a pesquisa e o desenvolvimento para agregar valor a esses produtos, né? E os pequenos e médios agricultores, por exemplo, têm um papel fundamental na lei, inclusive porque os agricultores tradicionais são detentores de conhecimento tradicional sobre o uso dessas espécies. Então, os agricultores tradicionais, eles têm direito à repartição de benefícios, em muitos casos, né? É importante que esses mecanismos de repartição de benefício, por exemplo, o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que é o fundo, você pode repartir benefícios de forma monetária, que você aloca 1% da sua renda ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que é gerido pelo BNDES, ou você pode repartir benefícios de forma não monetária, com projetos de conservação, com projetos de transferência de tecnologia, parcerias entre empresas grandes e empresas pequenas para você transferir efetivamente tecnologia. Então, é importante que esses mecanismos de repartição de benefícios eles estejam funcionando para que esses agricultores tradicionais também tenham acesso a essa capacitação, a comunicação sobre a lei, para que isso realmente incentive eles a operarem dentro do marco legal, a desenvolverem pesquisas, a tentarem aprimorar geneticamente as espécies com as quais eles trabalham, porque existe um conhecimento tradicional sobre o uso dessas espécies que precisa ser remunerado quando ele é implementado em escala industrial por indústrias, por empresas maiores. E a gente observa que, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, principalmente quando a gente olha para o Brasil, as pessoas imaginam que seja só preservar o meio ambiente. E a nossa sustentabilidade, principalmente da produção agrícola, ela vai muito além disso, né, Tereza? A nossa sustentabilidade, ela passa por várias esferas, inclusive de ser realmente uma produção mais inclusiva para este produtor que por vezes ele nem sabe da importância dele, né? Que é tão grande, mas e nem depende do tamanho da sua propriedade, mas da extensão que ele tem diante daquela atividade, como a questão do açaí, por exemplo, na Amazônia, que é o Guaraná, por exemplo, que são pontos ali importantíssimos para a nossa economia agrícola e muitas vezes essas comunidades mesmo, elas não sabem da importância que elas têm no contexto geral, né? E eu acho que isso chega para trazer esse conhecimento para esses agricultores e a mudar a visão deles mesmos sobre a sua própria atividade, né, Tereza?
Exatamente. A sustentabilidade ela não é só ambiental, né? Ela é a sustentabilidade financeira do negócio e a sustentabilidade social, né? Claro, Que claro. traz esse componente que você mencionou da inclusão realmente, da gente tentar desenvolver um modelo econômico que é mais sustentável, na exploração sustentável mesmo daqueles recursos, dessas espécies, e da gente tentar garantir que os benefícios dessa exploração eles não ficam só no topo da cadeia, né? Que Claro. eles possam realmente descer, porque a cadeia de suprimentos ela está toda integrada, né? Então aquele pequeno agricultor que cultiva num sistema, né, de agricultura familiar, de subsistência, ele faz parte de uma cadeia muito maior, né? Sim. O produtor a nível industrial jamais existiria se não houvesse esse pequeno produtor. Então, você realmente, a legislação da biodiversidade ela é interessante porque ela, através do mecanismo de repartição de benefícios, ela prevê que esses lucros eles precisam ser divididos de forma equitativa ao longo da cadeia, inclusive chegando nesses agricultores familiares, nesses pequenos agricultores que são a base da cadeia e sem os quais a cadeia nunca se manteria de pé, né? E com as atividades regulamentadas, com a lei bastante clara, isso também acaba estimulando, incentivando os investimentos nessas culturas, né, Tereza, de forma que elas sejam, de fato, adequadamente remuneradoras a estes produtores e a estas cadeias, para que a gente possa ver acontecer, como aconteceu com a soja, por exemplo, que hoje é o principal item da pauta exportadora do Brasil, para que a gente possa criar empregos, agregar valor e trazer essas divisas para dentro do país, mas como você falou, de forma diluída, né, que todos possam colher aí os benefícios e os frutos de uma atividade como essa. A gente fala bastante da produção de comida, mas vai muito além disso, né, Tereza? A gente tem hoje indústrias de cosméticos aqui no país que carregam esse selo de ter um cosmético 100% brasileiro, né? E isso também ajuda não só em olhar para essa população que produz essas matérias-primas, mas nos ajuda também quando a gente quer abrir novos mercados, quando a gente quer abrir, né, novos clientes, ganhar outras parcelas do mundo, né, que não só a produção agrícola voltada para a comida, mas mostrar como a nossa produção pode ser mais sustentável do que já é e pode realmente garantir um aprimoramento desse modelo produtivo para outros setores, como o cosmético, por exemplo, ou o farmacêutico, ou o energético, né, a gente buscando aí aprimorar as nossas fontes energéticas. Então, acho que a gente vem avançando não só na produção de comida, né, Tereza? Isso vai ajudar outros tantos setores que também têm na produção agrícola a sua matéria-prima, né? Exatamente, né? Você mencionou, por exemplo, o setor energético. A gente tem etanol, a gente tem biogás, né? Todas essas fontes energéticas que têm a sua origem orgânica, elas são exemplos da lei da biodiversidade em funcionamento, porque você precisou fazer uma pesquisa, né? Você está desenvolvendo um produto a partir de um recurso da biodiversidade, né? E essa fala sua sobre o acesso a mercados internacionais, sobre o fortalecimento da presença brasileira com produtos da bioeconomia, né? Não só commodities do agronegócio, mas Sim. também outros produtos que são relacionados ao agronegócio, mas que não são só a exportação de commodities e que podem, inclusive, como a gente mencionou, agregar valor a essa exportação, né? Claro. Isso é muito importante. E aí você também tangenciou duas questões que eu gostaria de ressaltar, que uma é o financiamento e a outra é essa marca, né? O que a gente chama de branding, né? Sim. De certificado, é como se fosse um selo sustentável que você consegue atribuir ao teu produto, e isso abre portas no mercado internacional. Então, a lei da biodiversidade dialoga com isso também. Se você está produzindo um produto, né, desenvolvendo um produto novo a partir de um recurso genético e você está em compliance com a lei da biodiversidade, isso te dá um selo de sustentabilidade, de prática sustentável. E isso faz com que você possa ganhar escala, né, acessar mercados internacionais que podem não ser evidentes. Então,
Agora, o Ministério da Agricultura está trabalhando bastante nessa agenda e, através do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios também, você consegue direcionar financiamento, né? O Pronaf Bioeconomia tem que também se atentar a isso, tem que se reformular para você poder financiar usuários da lei da biodiversidade, né? Claro. Pequenos negócios que estão trabalhando dentro do marco legal. Eles devem ser certificados por estarem fazendo isso, né? Certo. E aí você consegue, através dessa certificação, através desse selo, né, atingir um maior número de consumidores mundo afora, né? E hoje, o selo da sustentabilidade, ele tem um peso muito maior para tudo aquilo que sai de dentro do Brasil, né, Tereza? Hoje nós somos cobrados, né? Nós como brasileiros, como produtores brasileiros ou como, no meu caso, comunicadora para o público agro. E aí me uni a você, que além de ser uma coordenadora de projetos, e no final aqui da nossa conversa eu vou trazer o seu currículo, que é super extenso, e por isso que está à frente de um projeto tão importante como esse, de comunicar também ao setor o que precisa ser feito para que as coisas aconteçam. Isso é mais um sinal de que nós realmente estamos buscando não só garantir a nossa sustentabilidade, como aprimorá-la e trazer uma extensão maior, né, da sustentabilidade à produção agropecuária no país. A gente fala bastante da produção agrícola, mas a pecuária tem um trabalho também determinante para isso. Então, eu vejo como um avanço, assim, um salto gigantesco essa questão da lei da biodiversidade para a nossa imagem, que ainda está bastante arranhada e que ainda precisa ser melhor trabalhada lá fora, né? Com certeza. O marco legal, assim, eu ressaltei isso no início e eu acho que vale a pena ressaltar novamente, porque isso é muito importante. O Brasil é protagonista dessa agenda, né? Tem poucas agendas nos quais o Brasil tem tanta influência internacional quanto na agenda de meio ambiente e sustentabilidade. Isso pode ser bom e ruim para o Brasil, né? Dependendo Isso também faz com que a gente tenha um teto de vidro, né? Digamos assim, e a gente é muito mais cobrado também. Mas a gente tem que lembrar que a gente é líder nessa agenda. O Brasil, a Convenção da Diversidade Biológica foi criada no Brasil. O Brasil é um dos propositores do texto do Protocolo de Nagoya. A gente demorou depois para ratificá-lo, mas a gente é um dos propositores desse texto. Então, a gente tem um soft power na agenda internacional com essa questão da sustentabilidade. E, por enquanto, a gente ainda é muito cobrado no sentido exterior, né, dos nossos clientes fora do Brasil, mas a demanda também brasileira está se conformando, né? O consumidor brasileiro está mudando também seus hábitos de consumo, olhando para essa agenda da sustentabilidade. Então, a gente precisa aproveitar que o Brasil tem marcos legais muito importantes e muito avançados nesse sentido. Então, a Lei da Biodiversidade é um, o Código Florestal é outro. São marcos legais tão avançados, tão bem desenvolvidos, que se a gente estiver implementando eles com êxito, isso é uma coisa para mostrar, uma conquista para mostrar ao mundo, né? Claro. São marcos legais muito avançados. Então, o agricultor que opera dentro da lei da biodiversidade, você poder dizer, né, eu sou um agricultor que estou trabalhando, por exemplo, com Guaraná na Amazônia, mas eu estou desenvolvendo pesquisas a partir do Guaraná, eu estou vendo como é que você pode usar o Guaraná como estimulante, que tipos de produtos mais naturais a gente poderia desenvolver nesse sentido, com essa propriedade genética do Guaraná. Você conseguir dizer que você está operando dentro desse marco legal é um valor agregado, e isso é reconhecido pelo mercado internacional, com certeza, mas também será pelo mercado nacional em relativamente pouco tempo. E mais do que isso, a gente citou, né, a gente passou pela questão dos investimentos. Hoje o agronegócio ele tem atraído mais investimento do mercado de capitais, por exemplo, por ter mais transparência, por ter uma governança mais eficiente, por deixar os riscos mais claros. Quando a gente fala de produção agropecuária, a gente está falando de riscos biológicos, a gente está falando de riscos climáticos, coisas que outros setores
setores não têm. Então, a gente trazer mais um ponto na legislação que ajude a trazer mais transparência ao setor, isso naturalmente atrai mais investimentos, né? O investidor, ele consegue mensurar melhor aonde ele está empregando o seu dinheiro, né, Tereza? Então, para que essas pesquisas avancem, para que essas implementações aconteçam e tudo mais, é preciso recurso financeiro. E trazer mais transparência às iniciativas, elas naturalmente vão trazer mais investimentos, né? Com certeza. E você operar dentro da lei da biodiversidade já tem requisitos de transparência, né? Então, Sim. quando você vai, por exemplo, fazer o cadastro da sua pesquisa ou o cadastro do produto que você está tentando desenvolver dentro do SIGEN, que é o Sistema de Gestão do Patrimônio Genético, você tem ali uma série de informações que você precisa colocar. Então, o sistema em si já funciona como uma espécie de prestação de contas. Sim. Então, você dá visibilidade para o agricultor que está trabalhando dentro do marco legal, isso já é um valor agregado, como eu estava falando. Isso precisa ser ressaltado, porque ele está tendo um esforço ali de colocar tudo, dar transparência para a operação dele, né? Então, dizer exatamente em que recursos genéticos que ele está trabalhando, quais são os objetivos daquele melhoramento. Isso é um esforço de transparência que a legislação pede e que pode ser reconhecido, né? Um selo. E isso também atrai mais investimentos, né? Isso é muito importante. Eu acho que o conhecimento sobre o funcionamento da lei, ele precisa ser mais disseminado justamente para esses pequenos e médios agricultores saberem que existem oportunidades na lei. Não são só riscos, né? Exato. São oportunidades também que você pode desenvolver, que você pode acessar, você pode se informar exatamente sobre como funciona a lei e agregar valor ao seu negócio através disso. Então, o manual desenvolvido pelo Instituto Escolhas, ele tenta um pouco trazer justamente esse tipo de acesso à informação, né? E a gente pretende usar esse manual depois em capacitações mais específicas, mais realmente usar em sala de aula, em cursos, porque é um material muito didático, é um material que simplifica a legislação, que é muito técnica, muito complexa, de uma forma paulatável, né, compreensível para quem é leigo, e você realmente consegue, esperamos, né, que a partir da leitura desse manual, que você consiga entender basicamente quais são as exigências da lei e perceba que você consegue operar dentro da lei, que você consegue usar esse tipo de mecanismo para agregar valor ao seu negócio, para desenvolver um produto que vai além da matéria-prima, né, que tem realmente mais valor agregado. Então, isso é muito importante. Tereza, você sente que nesses últimos tempos há uma abertura maior do setor produtivo às discussões em torno da lei da biodiversidade? Os diálogos ficaram mais fáceis, as pontes ficaram mais estreitas, há uma busca também do produtor por entender melhor a lei da biodiversidade, como isso impacta no dia a dia dele? Eu acho que sim. Eu acho que com a ratificação do protocolo de Nagoya, isso vai aumentar, né? A gente acabou de ratificar o protocolo, então a gente ainda está desenhando quais são os mecanismos de implementação do protocolo no Brasil, né? Eu falei, por exemplo, que a partir da ratificação do protocolo, a gente vai ter que monitorar o uso de recursos genéticos importados, né, dentro do Brasil. Então, quais vão ser os pontos de fiscalização, né, desse uso? O mapa, com certeza, o Ministério da Agricultura vai ter que ter um papel maior nesse sistema do que ele já tinha. Certo. Ele já fiscaliza os recursos genéticos agrícolas, né? Ele já tem essa tarefa. Mas ele vai ter que ter um papel ainda mais predominante no sistema internacional. Então, a gente ainda está desenhando quais vão ser esses mecanismos. Eu acho que o setor agropecuário se interessa muito pela participação nesse momento, que é uma janela como se fosse, né? Você acabou de ratificar o protocolo ele tem ali as diretivas, mas ele é muito amplo, ele deixa aberto a cada país, como que cada país vai implementar isso internamente. Então, eu acho que o setor agrícola está se atentando para essa oportunidade. E tem uma janela de oportunidade aí para o setor influir
em como que ele quer que essa regulação seja feita, né? Qual é a melhor forma para o próprio setor que isso seja conduzido. Então, a sociedade rural brasileira e outros tantos representantes do agronegócio estão se envolvendo, procurando entender melhor como funciona a lei da biodiversidade, qual é o regime de acesso para os produtos agrícolas, que, como eu mencionei, é diferente, porque você entende, né, que eles têm uma excepcionalidade ali importante, né? Isso já é, por exemplo, verdade em outros acordos internacionais que regem o setor agropecuário, né? Por exemplo, o TIRFA, que é o tratado específico sobre os recursos genéticos do agro, que é o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, ele já reconhece, por exemplo, que alguns produtos que têm muito valor para a segurança alimentar internacional, eles não repartem benefícios, porque justamente o uso desse produto ele precisa ser livre. O genoma dessa espécie ele precisa ser de livre acesso para todos os agricultores do mundo. Uhum. Então, você tem um regime específico para isso. E uma das coisas que a gente pode pensar, inclusive o Brasil pode pensar, será que a gente quer ampliar a lista de espécies que entram dentro desse acordo e que são, por terem valor alimentício, elas têm uso disseminado e não precisam repartir benefícios, né? Isso é uma questão também para o agronegócio. Então, tem várias escolhas estratégicas que a gente vai precisar fazer nos próximos meses. E eu acho que os setores do agronegócio, organizações representativas do agronegócio, estão se atentando para o fato de que eles precisam conhecer melhor a lei para poder influir nessas discussões. E é interessante porque a questão da segurança alimentar, Tereza, também dentro da minha ótica, né, ela foi ressignificada a sua importância e o seu conceito diante da pandemia. Era uma situação que a gente não esperava, a gente não se preparou para isso, por mais que os estoques globais de grãos estão aí, mas já vinham apertados antes da pandemia. Os estoques de café já estavam apertados antes da pandemia. E a gente viu o mundo mudar com uma variável completamente desconhecida, de proporções gigantescas, pesando diretamente na segurança alimentar, que é um conceito ainda... por mais que a gente seja, o próprio nome já diz, mas as pessoas não têm conhecimento, principalmente as pessoas que estão distantes de discussões, de conversas como essas que a gente está tendo aqui, do que é a segurança alimentar, né? E como é importante que a gente garanta os recursos naturais e garanta que as espécies sejam protegidas para qualquer... cenário apocalíptico como a gente viu agora, que a gente não estava esperando, a gente tenha aonde buscar, né? A gente tenha uma segurança para aquilo. No ano passado, a gente fez uma série aqui no Notícias Agrícolas chamada A Verdade contra a Fome, onde a gente traz justamente essa questão da segurança alimentar como uma questão de prioridade zero, não para o Brasil ou para a China ou para o mundo. Produtores e consumidores precisam estar atentos. E a pandemia veio para ressignificar esse conceito, né, Tereza? E como essa questão do patrimônio genético está muito ligado à questão da segurança alimentar e dessa nova importância que esse conceito ganhou a partir das dificuldades impostas pela pandemia, né? Com certeza, né? A pandemia foi uma força disruptiva em todas as cadeias de suprimento, né? Todas. E o mundo, hoje em dia, é muito interligado. Então, cada país está buscando a sua vantagem competitiva. Então, não tem, por exemplo, por que a União Europeia produzir soja, porque o Brasil produz soja muito melhor do que a União Europeia. Sim. Então, a produção ela foi sendo dividida, né? Porque você Sim. parte do pressuposto que na globalização você vai ter acesso a tudo que é produzido com uma vantagem competitiva por um país ou por outro país, né? E a pandemia veio para mostrar que isso não necessariamente é verdade, né? Então, você precisa, a segurança alimentar é importante porque não só você precisa garantir que as pessoas tenham o básico no combate à fome,
como você precisa olhar para os componentes nutricionais de cada Claro. alimento. Então, as pessoas precisam ter acesso a todos os nutrientes que são necessários, né? E o TIRFA, esse acordo que eu estava mencionando, que é complementar ao protocolo de Nagoya, então, em relação ao agronegócio, por exemplo, todas as espécies que estão ali no TIRFA, que são trigo, milho, tem uma ervilha, uma série de espécies que são tem muito valor para a segurança alimentar, elas, o TIRFA vale sobre o protocolo de Nagoya, ele se sobrepõe ao protocolo de Nagoya, por ser um acordo mais específico. Então, essas espécies elas vão continuar isentas de qualquer tipo de repartição de benefícios e os genomas dessas espécies são de domínio público, para todos os países do mundo poderem comercializar, desenvolver. Então, esse é um entendimento que é fundamental e a gente poderia ampliar esse entendimento para outras espécies também, que a gente entende que são fundamentais para garantir esse valor nutricional, né? É muito importante que isso seja regulado no mundo como uma necessidade, né? Isso precisa ser tratado como uma exceção, e na legislação, porque é uma necessidade básica humana, né? Não podem existir entraves regulatórios que dificultem o acesso a esse tipo de espécie que é basilar na nossa alimentação. Então, a gente tem como lidar com isso. E essa questão do acesso aos nutrientes, além de tudo, a gente sabe que cada população tem as suas necessidades nutricionais por N motivos acontecendo de forma diferente. Então, aqui no Brasil, né, as nossas crianças, os nossos idosos têm necessidades nutricionais que são específicas da nossa rotina, da nossa dieta, do nosso dia a dia. Assim como na China é diferente, na África é diferente e nos países onde a necessidade alimentar ela é maior ainda, essa necessidade de uma comida nutritiva também é diferente. Então, tudo isso precisa estar nesse entendimento, né, Tereza? Que é um entendimento que, como eu falei, não está na grande mídia, não está nas conversas do dia a dia. As pessoas não têm noção. Elas sabem só que as pessoas estão passando fome. Mas por que estão passando fome? A gente tem políticas de distribuição de renda deficitárias, né, deficientes e que precisam ser revistas. A gente tem economias fragilizadas. A gente tem conflitos geopolíticos que dificultam o acesso à comida. Então, a questão da fome, a questão da segurança alimentar, elas têm uma profundidade, né, uma complexidade que precisa, em determinado momento, a gente precisa se juntar para entender e começar a fazer um discurso mais uníssono, né, Tereza? A gente precisa alinhar aí essa fala para a gente entender para onde isso vai, né? Com certeza. Eu acho que existem as discussões, né, no âmbito internacional sobre isso, estão aquecendo muito, né? Então, a próxima reunião da Convenção da Diversidade Biológica, com certeza vai tratar desse assunto da segurança alimentar, né, que vai ser em agosto na China. Então, o sistema internacional está muito preocupado com isso, mas as pessoas, em cada país, né, não têm acesso à informação sobre essa questão, né? Então, eu acho que a forma como a gente se alimenta, porque é difícil como você mencionou, a gente ainda tem deficiências tão basilares, tão fundamentais em relação a enfrentar fome, em relação a distribuir renda de forma que possa garantir que cada um tenha o mínimo para se alimentar com qualidade, né? Então, a gente fica muito distante, por ser um país tão desigual, a gente fica muito distante dessas discussões de ponta no mundo, né? Sim. Mas a pesquisa e a inovação estão transformando a forma como as pessoas se alimentam e vão transformar ainda mais nos próximos anos. E a lei da biodiversidade também entra nessa questão, né? A gente vai conseguir desenvolver pesquisas sobre que componentes genéticos dos alimentos são os fundamentais para a gente conseguir garantir a nutrição humana. Então, a pesquisa nesse sentido vai aprimorar muito e você vai poder desenvolver, por exemplo, suplementos alimentares, né? Desenvolver uma série de coisas que vão mudar a forma como o mundo se alimenta efetivamente nos próximos 10, 20 anos.
E a lei da biodiversidade está aí para possibilitar que isso aconteça, e, ao mesmo tempo, também tem um mecanismo que trata esse tipo de pesquisa de forma diferente, porque o que tem valor fundamental para a alimentação humana é entendido como outro regime de acesso. Então, a lei consegue incentivar que isso aconteça e, ao mesmo tempo, também prever que seja mais fácil esse tipo de pesquisa e que você não tenha que repartir benefício. Por quê? Porque você já está criando um benefício global. Claro. E é você ter esse tipo de informação com acesso livre para todos. Então, o benefício está aí. Você não precisa repartir benefício, porque ele está justamente no compartilhamento global da informação sobre o valor alimentício de uma determinada espécie. Então, Tereza, a lei é muito completa nesse sentido. Olha, Tereza, eu te agradeço muito pela disponibilidade de estar conosco aqui, explicando, esmiuçando a lei, trazendo isso para muito perto do agronegócio brasileiro, mas a gente é acessado em mais de 100 países no Notícias Agrícolas, então isso é muito bom porque a gente vai conseguir levar essa informação muito, muito adiante. E eu queria chamar todo mundo, que eu vou deixar aqui depois, junto da nossa conversa, o Manual da Biodiversidade, de autoria do Instituto Escolhas, Tereza. E ele está ali de forma muito didática explicando sobre isso, né? Exato. Não, o manual ele tenta justamente preencher essa lacuna de entendimento da lei, né, que é muito grande, porque é uma questão realmente muito técnica que está muito afastada do cotidiano das pessoas, ou pelo menos as pessoas acham que ela está afastada do cotidiano. E aí depois que você entende melhor, você vê o quanto que ela está muito próxima, na verdade, e o quanto que pequenos e médios agricultores têm capacidade de entrar no marco legal, de operar dentro da lei, de desenvolver novos negócios com a legislação. Então, é muito importante falar para esse público também, né? Incentivá-los a usarem a legislação, a desenvolverem pesquisa e novos produtos, né? Com base nas espécies que eles trabalham, porque isso está resguardado na lei, está embasado, né, pode agregar valor ao seu negócio. Então, é realmente importante incentivar esse uso por parte não só dos grandes, né, mas também dos médios e pequenos. Com certeza. Eu queria, se eu pudesse, Carla, só Por deixar favor. uma chamada também. Por favor. A gente está desenvolvendo, o Instituto Escolha está desenvolvendo um evento que vai ser nessa quinta-feira, agora, dia 15, às 10 da manhã. A gente vai fazer justamente um evento sobre a lei da biodiversidade na perspectiva dos usuários. Então, pesquisadores, empresários, comunidades tradicionais, né, que são os 3 perfis de usuários que estão em constante diálogo ali na legislação. Cada um vai ter um representante e a gente vai discutir um pouco como é que a lei funciona na prática. Então, é muito interessante porque a gente vai discutir quais são as dificuldades que cada um enfrentou, como que a gente pode superar essas dificuldades. Então, acho que vai ser um debate muito interessante também para quem quer aprender mais sobre como pode implementar a legislação, quais são as oportunidades que a legislação traz. Então, fica o convite aí para quinta-feira às 10. Com certeza. Conhecimento nunca é demais e ele liberta, né, Tereza? A gente precisa ter isso na mente. E quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue evoluir, mais a gente consegue cobrar, mais a gente consegue se adequar, mais a gente consegue trazer a lei para nos beneficiar, para nos ajudar a seguir de forma correta, de forma que nos garanta, né, não só a evolução, mas a prosperidade, enfim, o conhecimento nunca é demais. Tereza, muito obrigada. Foi um grande prazer ter você aqui no Conversa de Cerca. A gente gosta de trazer boas histórias, boa prosa, como a gente costuma falar por aqui. E essa, sem dúvida, foi uma daquelas onde a gente aprende muito e isso é sempre muito positivo. Então, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Para toda a sua equipe aí no Instituto Escolhas. E o Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas. Muito obrigada. Obrigada a vocês por essa oportunidade de trazer um pouco sobre como esse tema é importante para a bioeconomia e como cada um pode ajudar a implementar o marco legal e fazer o seu papel e melhorar o seu negócio. É isso mesmo. Tereza, muito obrigada. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Bom,
o nosso objetivo aqui é trazer informação de qualidade, responsável, bem apurada, para que você saiba o que isso significa para o seu dia a dia. E a lei da biodiversidade está muito ligada ao dia a dia da produção agropecuária brasileira. Não só a lei da biodiversidade, mas como a Tereza bem colocou, todas as questões ligadas ao protocolo de Nagoya, que foi recentemente ratificado pelo Brasil. Lembrando que o Brasil, também como a Tereza citou, é um dos propositores desse texto, que é extremamente importante e mostra, mais uma vez, o compromisso deste país com a sustentabilidade quando o assunto é a produção agropecuária. Então, é mais uma força que a produção brasileira tem, vinda, portanto, da Lei da Biodiversidade. Como eu falei, junto desse podcast vai ficar o PDF do Manual da Biodiversidade do Instituto Escolhas, para que você entenda um pouco mais da lei e aquilo tudo que você precisa saber em relação a isso, certo? Olha só, a Tereza Rossi não só é coordenadora de projetos do Instituto Escolhas, como ela é bacharel e licenciada em História pela PUC-Rio e especialista em Museologia pela Universidade de Buenos Aires. Ela foi também coordenadora de projetos no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, onde ela geriu as iniciativas do Núcleo Meio Ambiente e Mudança de Clima, em parceria com a ex-ministra Isabela Teixeira. Ela também trabalhou no setor de patrimônio da Fundação Roberto Marinho, contribuindo para a reformulação do projeto museológico do Museu da Língua Portuguesa, outro grande patrimônio deste país, certo? Pessoal, este é o Conversa de Cerca, nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas, e você sabe, a íntegra você pode ouvir por todas as plataformas de áudio, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify, temos ali a nossa playlist Conversa de Cerca, você pode ouvir por lá ou ver a íntegra também pelo YouTube, aqui no Notícias Agrícolas ou nas redes sociais. E os cortes, as melhores partes, os melhores trechos dessa conversa, a gente recorta e também traz nas redes sociais para que você possa checar aí tudo aquilo que foi importante, a gente pensou para te trazer uma comunicação mais prática. E não se esqueça, mais do que o nosso podcast aqui do Conversa de Cerca, a gente tem outros 2 canais para conversar contigo. Um deles é o Café em Prosa, um podcast focado na cafeicultura, mercado consumidor, mercado produtor, abastecimento, tudo que é tendência nesse mercado, onde um montão de braços estão surgindo para ampliar aí o alcance da cafeicultura brasileira e internacional, e também um podcast focado no cacau e em todos os seus desdobramentos, principalmente o mercado de chocolates, que está crescendo aqui no Brasil. Inclusive, falando de lei de biodiversidade, o cacau, um produto tão comum no Brasil, né? O chocolate que caiu no gosto dos brasileiros e de vários outros povos no mundo todo, é tema do podcast Do Grão à Barra, focado no cacau e na cadeia de produção e abastecimento deste produto. Vale a pena conferir. Erickson Cunha à frente deste podcast. A gente fica por aqui com esse episódio do Conversa de Cerca. Até a próxima!